É uma honra estar aqui abrindo justamente essa aula magna do curso de extensão da professora Ruth Mello. Acho que é uma iniciativa que já vinha em educação digital, né? Só a gente está talvez tendo a oportunidade de ter novas experiências. Eu acho que o curso foi feito com muito carinho pela Ruth, para que vocês possam ter uma experiência muito bacana. Eu acho que esse movimento também de aulas abertas e de você poder dialogar com a sociedade de maneira ampla num tema tão importante que é um tema de inovação social, tem tudo a ver com esse espírito que a gente está vivendo de mais solidariedade, de mais busca do empreender, né? Quer dizer, que eu acho que vai ser parte da ótica de provocação. Ruth é uma pessoa muito querida, eu acho que vocês estão em super boas mãos. Tenho certeza que vai ser um sucesso, uma experiência que vai marcar a vida de vocês. Eu queria dar a minha saudação inicial e dizer que eu vou acompanhar essa aula hoje e estou super feliz de estar aqui com vocês. Tá bom? Ruth, muito obrigado. Obrigada, professor Gustavo Rubichê, nosso coordenador aqui, diretor do Departamento de Ensino à Distância, né, da Coordenação Central de Ensino à Distância da PUC-Rio. Prazer estar aqui brindando, qualificando a educação digital e a área de extensão da universidade. Queria também pedir uma saudação aqui da Beatriz Velho, da Beatriz Figueiredo Velho. Ela concebeu comigo, viu, Gustavo? Ela concebeu comigo esse curso há mais de um ano atrás, né, Bia? A Bia agora está em Harvard, oficialmente ela está aqui no Brasil, ela está passando a quarentena aqui no Brasil com a gente. Aí eu pedi para ela dar uma saudação aqui só para a gente... Esse negócio de impacto. Fique aí à vontade, tá? Não, na verdade eu só passei aqui para dar um oi um pouquinho. Eu e Ruth, a gente começou a pensar esse curso junto, ela tocou isso muito mais do que eu. A gente começou a elaborar toda essa ideia um pouco antes de eu ir fazer o mestrado e foi um processo muito especial. A gente pensou tanta coisa e aos poucos a gente começou a ver acontecer e cada módulo toca de uma forma diferente nesse aspecto, né, sobre negócios sociais, assim, em tópicos que são muito importantes as pessoas saberem se elas quiserem trabalhar com isso de diferentes formas. Eu descobri o meu amor por negócios sociais numa aula da Ruth na PUC, fui aluna dela antes disso, e eu acho que é um tópico muito novo e acho que as pessoas ainda não conhecem tão bem, não entendem como é possível promover tanto impacto positivo fazendo negócios. Então, eu só queria dar boas-vindas a todos vocês. Eu acho que se vocês tiverem de fato interesse em participar disso, vai ser uma experiência muito especial. Antes de elaborar o curso, eu tive muitas experiências aprendendo online e às vezes eu sei que tem muitos desafios relacionados a isso. É o que eu estou fazendo agora no mestrado também. Mas eu acho também que é uma ótima oportunidade para todo mundo focar e usar esse tempo, se vocês conseguirem, para tentar pensar em coisas novas e uma oportunidade para pensar em mudar o mundo também. Então, boa sorte. Espero que vocês todos consigam participar. A Beatriz é uma ex-aluna, mas é daquelas alunas que nasceu pronta, sabe? Que a gente aprende muito mais com essa juventude querida e foi muito bom e tem sido muito bom conviver com ela. Agora um pouquinho à distância, mas ela volta, ela prometeu que volta. Então, muito obrigada, Bia. Ela vai ficar aqui um pouquinho com a gente, tem daqui a pouco uma iniciativa, né? A gente queria agradecer a todo mundo aqui presente. Por favor, registra ali seu nome inteiro no chat para a gente depois mandar o certificado. Eu tomei a liberdade, né, porque empreendedor é subversivo, de convidar um empreendedor social no Rio de Janeiro que é um sucesso. Está desde 2009 com a gente aqui, já tem mais de 200 funcionários. Ele adota o modelo Yunus, vocês vão saber o que é isso no curso. É um modelo muito audacioso, muito radical de empresa social. Ele é uma empresa, é .com. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, a empresa Estante Mágica. Então, o Robson Mello é nascido e criado na Rocinha, né, na favela aqui do Rio de Janeiro, que a gente tem muito orgulho de ter aqui, porque faz muito parte, inclusive, da identidade da PUC-Rio, tem muita conexão com a Rocinha. E por mais de 15 anos, ele tem experiência na área de gestão acadêmica, também palestrante do TEDx Rio, é um empreendedor de negócio social de muita visibilidade. Ele já
já transformou 1 bilhão de crianças em autoras de suas próprias histórias. Então, já estou dando uma dica que eu estou falando aqui da Estante Mágica. Pode fazer um Google aí que vale a pena acompanhar essa empresa social, Estante Mágica. Foi fundada em 2009. A empresa está presente em 5.000 escolas em todos os estados do Brasil, e na Colômbia. É isso mesmo que vocês ouviram. E tem parceria com escolas públicas e privadas. A empresa transforma crianças em escritores dos próprios livros, né, que eles desenvolvem em sala de aula com os professores, que são lançados em grande dia, né, de autógrafos. As crianças se sentem muito realizadas, né? É uma iniciativa que dobra de tamanho a cada ano. Claro que em tempos de coronavírus, de crise, né, que a gente está enfrentando aí, é sempre um desafio empreender no Brasil. E saltou de 3 funcionários em 2015 para 200 funcionários em 2020. Então, a Carla Panicek, que é uma professora também do nosso curso, lá do Sebrae Rio, ela sempre fala, olha, hoje fica de olho no Robson Mello, ele é uma das principais expressões aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, de negócio social, modelo em Unos. Então, Robson, você pode dar uma saudação? Eu sei que você também tem daqui a pouco uma atividade, né? Empresária é difícil. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Ruth. Boas-vindas aí a todos os alunos e falar um pouquinho de negócios sociais e como a Estante Mágica se insere dentro desse universo, né? Bom, como você falou bem, a Estante Mágica começou em 2009, quando o Pedro é meu sócio e a gente veio do direito. Então, a gente se encontrou no final da faculdade de Direito, estagiando numa empresa grande, privada, multinacional, e a gente estava super infeliz fazendo o que a gente estava fazendo. E aí, eu sempre gostei muito de educação, a minha vida sempre foi muito ligada à educação, meus avós são analfabetos, meus pais mal concluíram ali a educação básica, e a educação sem dúvida foi transformadora na minha vida, né? E tanto para mim quanto para o Pedro, a educação tinha um sentido muito grande, a gente sempre gostou muito de negócios, de educação, e aí em 2009 a gente se pegou ali insatisfeito no que a gente estava fazendo e resolveu empreender, né? Pô, vamos fazer alguma coisa que faça sentido e tudo mais, e a gente sabia que a gente queria algo que fosse na educação e que fosse voltado principalmente para os primeiros anos da educação, porque nenhuma empresa estava olhando para os primeiros anos de educação. A gente está falando aí de educação infantil, primeiro segmento do fundamental. Especialmente voltado para leitura e escrita, que são elementos tão basilares, né, do processo educacional. E aí muita gente pergunta assim, e como é que vocês tiveram essa ideia, né? Quando é que foi o insight? E não teve, na verdade não teve nenhum insight, teve muito trabalho. Foram 2 anos mais ou menos testando uma série de soluções para escolas, conversando muito com as escolas, né? A gente era obcecado pelo problema, então a gente ia buscar junto às escolas como a gente poderia ajudá-los. E a gente tem uma premissa que a gente usa até hoje na Estante Mágica, que é quem entende de sala de aula, quem está na sala de aula. Tem muito empreendedor que comete o erro de achar que ele sabe mais do que o cliente que ele quer atender. E essa é uma pretensão que a gente não pode ter, especialmente trabalhando com negócios sociais. A gente precisa ajudar quem está ali na linha de frente e já faz um trabalho transformador, né? E ninguém faz um trabalho tão transformador quanto os professores, especialmente os professores no Brasil. E aí a gente conversou muito com os professores, o que você faz para incentivar o seu aluno a ler e escrever, que tipo de ação você tem que estimula a escrita. E muitos deles já produziam, né, dentro de sala de aula, histórias dos seus alunos que se tornavam livros depois, mas geralmente era um livro encadernado, com folha 4, que era rodado em uma xerox, em algo parecido, e era um livro da turma inteira, todo mundo junto, e aí a gente pensou, bom, por que a gente não faz com que cada aluno possa ser protagonista da sua própria história, do seu próprio livro? Como é que a gente consegue dar escala a esse modelo, né? E aí a gente passou um bom tempo colocando o MVP, rodando MVP, tentando entender com as escolas como é que as coisas poderiam funcionar. E aí, entre 2009 e 2011, a gente ficou testando modelos para, em 2012, a gente efetivamente validar o nosso modelo, que funciona da mesma forma até hoje, né? Com vários desenvolvimentos tecnológicos, mas ele funciona basicamente da mesma maneira. A gente faz uma parceria com as escolas, a parceria gratuita, tanto para escolas públicas quanto escolas privadas. Feita essa parceria, a escola ela imprime o material, né? Ela cadastra os alunos, imprime o material onde o aluno ilustra e escreve a sua própria história dentro de sala de aula com a supervisão dos professores. Esse material depois sobe para uma plataforma
onde ele é automaticamente diagramado e vira um e-book que também é gratuito para essas crianças, né? Seja da rede pública e da rede privada. A gente monetiza esse negócio a partir do momento em que os pais, acessando o e-book que é gratuito, eles podem fazer aquisição do livro físico para as crianças, né? E a gente tenta produzir livros que sejam acessíveis para as mais diversas faixas etárias, mas também ali adequando ao poder aquisitivo das famílias, né? Então a gente tem livros que vão de R$19, dependendo do modelo, a R$59, justamente para que ele seja acessível. E isso culmina num grande dia de autógrafos, onde a gente consegue reunir tanto os pais quanto os professores, toda a comunidade escolar, e isso faz toda a diferença na vida dessas crianças que se sentem protagonistas, começam a valorizar mais a leitura, a família fala que as crianças passam a ler mais dentro de casa, os professores dizem que eles desenvolvem muito a sua autoconfiança, conseguem colocar para fora as suas histórias mais íntimas e mais pessoais, né? Então, esse projeto conseguiu alcançar aí ao longo desse tempo, né? A Estante Mágica, como a Ruth falou bem no começo, a gente hoje tem 200 funcionários, a gente está no centro do Rio de Janeiro, a gente está mudando um pouco, mudando bastante a nossa dinâmica, né? Por conta aí de toda essa situação de coronavírus, mas a gente tem 200 pessoas trabalhando com a gente está em todos os estados do Brasil, a gente já testou o projeto no México, na Argentina e na Colômbia. Na Colômbia, hoje a gente está rodando basicamente em Bogotá. A gente está em mais de 5.000 escolas no Brasil. São 850 mil crianças. A nossa meta é chegar a 1 bilhão de crianças até 2030. A gente já vem fazendo outros testes no Quênia. A gente também conseguiu atingir uma escola na Índia nesse começo de ano. Então, enfim, o projeto tem crescido, a empresa tem crescido muito e muito significativamente. E acho que o recado que eu queria dar aqui para vocês nesse começo é que negócios de impacto social, e a gente demorou a entender um pouquinho o que era um negócio de impacto social. Negócio de impacto social tem uma definição da Andrea Gomiti que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: olha, existe o segundo setor e o terceiro setor. Muitas vezes você tem ONGs, iniciativas que são muito legais, mas elas ficam dependendo de doações, de incentivos e tudo mais. E você tem um problema de sustentabilidade, né, para conseguir rodar toda vez que vem uma crise grande, você tem ali algum problema no repasse desses incentivos ou patrocínio. E você pode ter uma empresa que é lucrativa, e ela é lucrativa justamente para que ela se torne sustentável. Então você tem uma preocupação com a lucratividade dela o tempo inteiro para que ela seja sustentável, para que ela continue crescendo. E uma das definições é que todo o lucro da empresa, e a gente dobra praticamente ano contra ano, todo o lucro da empresa é reinvestido para o seu próprio crescimento. E é isso que faz a Estante ser grande, né? Todo o lucro, todos os dividendos, eles são reinvestidos na própria empresa para que ela continue crescendo e aumentando o seu impacto não só no Brasil, mas mundo afora. Não foi fácil, não é fácil, né? A gente tem uma responsabilidade gigantesca em relação a isso, mas é absolutamente gratificante quando a gente consegue chegar numa escola no interior do Maranhão e a gente entende que a cidade para o dia de autógrafos, porque para muitas famílias aquele livro que aquela criança escreveu é o primeiro livro que entra dentro daquela casa, né? Então a gente está falando de uma transformação geracional que a gente consegue aplicar para uma medida que é escalável, né? Então a gente usa muita tecnologia para torná-la escalável, mas que tem, antes de tudo, antes de tecnologia, lucratividade, que tem um grande propósito. E tudo na Estante Mágica gira em torno do propósito, né? Então o nosso propósito é fazer com que as crianças elas possam ler e escrever, mas mais do que isso, serem protagonistas das suas próprias histórias, que possam dar rumo à sua própria vida a partir, especialmente, da educação. Então, muito bacana, Robson. Então é isso, esse é o recado. Muito obrigada, prazer ter aqui um empresário social, né, que mexe na área de editoração de livros para criança, e realmente essa história de ser protagonista da sua história, né, ser senhor e senhora da sua vida, isso é muito importante desde cedo, quanto antes melhor. Muito obrigada por brindar um pouquinho do seu tempo, eu sei que você tem outra reunião. E eu botei aqui no nosso chat uma historinha de você e da sua empresa, Estante Mágica, e também um link, que é um videozinho que conta a história também em audiovisual. Muito obrigada, Robson. Tudo de bom, querido. Legal. Pessoal, bom curso. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Gente, eu queria agora chamar aqui o nosso querido professor Márcio Eckert, professor do curso de Negócio de Impacto Socioambiental, que está oficialmente começando hoje, a aula magna é hoje,
as matrículas abertas até sexta-feira. Queria aqui agradecer a presença de vários professores da rede ICE, a rede do Instituto Cidadania Empresarial, que é uma rede que tem impulsionado muito professores, extensionistas, né, e pesquisadores a focar, entender e dar visibilidade e robustez a esse objeto de estudo e de prática, né, social, que são os negócios de impacto social e que são as finanças sociais. E falar de finanças, daqui a pouco a gente vai ter um movimento aqui importante também com um super investidor nacional, né, que já está de olho nisso. Que bom, precisamos de investidores para botar dinheiro em cada fase da maturidade das organizações nascentes, que é o Robert Binder, que vai falar no finalzinho, vai dar uma saudação aí, porque de dinheiro a gente precisa também, de consumidor consciente, a cadeia toda de valor aí tem que estar junto, chegar junto para a gente gerar mais empresas made in Brasil, competitivas, de inovação social e que empodera e promove o desenvolvimento local. Márcio Eckert, vou falar um pouquinho dele, ele é maravilhoso, ele, além de ser um querido colega, amigo, está lá em Pernambuco falando para a gente, lá no Recife. Ele é mestre em gestão e desenvolvimento local pela universidade, pela UP, né? Universidade, não sei o que é UP, caramba, já me peguei aqui a sigla, né? Foi executivo da Unix, gerente de negócio do César, né? Que é lá no Porto Digital. Atualmente é pró-reitor administrativo da Universidade Católica de Pernambuco, aí, colega e irmãos jesuítas, né, da Católica do Rio. Sócio fundador Bill Fairtrade. Bill Fairtrade é uma grande empresa nacional, outro orgulho da nação, né, que mexe com comércio justo, tem tudo a ver com o negócio de impacto socioambiental. A gente vai, no módulo do nosso curso, a gente vai falar que tem a ver, é a mesma coisa, qual é a diferença, o que um bebe do outro, né, de comércio justo e de economia solidária. Então, o Márcio Eckert nos brinda com conteúdo de comércio justo no curso. Aqui ele está, vamos ver o que ele está preparando aqui para a gente. E o Leonardo Leal, que é um professor lá de Fortaleza, nos qualifica contextualizando, problematizando a economia solidária em relação aos negócios de impacto socioambiental. E é isso, ele tem uma vasta carreira, uma vasta trajetória aí acadêmica e de extensionista, ele não só, né, problematiza, teoriza, ele é muito mão na massa, ele é empreendedor social. Márcio, muito prazer tê-lo aqui, obrigada. Misericórdia, com uma apresentação dessa. Gente, que bom estar com vocês aqui. Nós estamos aí com 110 participantes. Eu confesso que estou falando aqui do Recife, né, com essa mistura de sotaques, mas até um pouco, como é que eu posso dizer, né? Professora Graziella nos assistindo, Mari, então uma turma realmente de primeiro nível. É um prazer estar aqui com vocês. E num momento muito difícil que nós estamos passando por conta dessa pandemia. Mas é um momento também que nos traz muitas reflexões, né, importantes. E uma delas nos remetem diretamente ao motivo desse curso, que trata especificamente de negócios de impacto social. Que, dentre outras coisas, traz soluções para esses grandes problemas que nós vivemos hoje na nossa sociedade. E aí, entenda grandes problemas, aqueles que envolvem o nosso dia a dia, seja na área de saúde, como no caso agora, seja na área da mobilidade, seja na área, enfim, da geração de renda. E aí, dentro do texto, a gente vai ter oportunidades nesse curso de conhecer as diversas possibilidades e, mais do que isso, a gente vai ter a oportunidade de aprender a desenvolver um negócio de impacto, que, como o nosso colega acabou de falar, né, além de ter um empreendimento que busque um resultado, né, financeiro, mas ele só faz sentido a partir do momento que ele traz consigo benefício socioambiental. E, dentro dessa perspectiva, a gente vai conhecer e verificar que muitas iniciativas, novos modelos, e que se alinham com o conceito de negócio de impacto social. Dentre esses movimentos, existe um chamado comércio justo, ou fair trade, né? E o comércio justo é uma prática que começou na década de 40, na década de 50, de uma forma interessante, que foi, naquela época existia uma divisão muito clara entre os países do hemisfério norte e os países do hemisfério sul, né?
a gente tinha aquela divisão dos países ricos, dos países pobres, né? Os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E a partir daí, alguns religiosos que vinham nesses países do hemisfério sul, eles, como forma de ajudar os pequenos artesãos, os pequenos grupos de artesãos, eles compravam aqueles artesanatos, aquelas artesanias, levavam de volta para o seu país para que isso pudesse ser comercializado. E esse movimento ele começou a crescer a um ponto que hoje existem milhares de lojas na Europa, por exemplo, que só comercializam produtos de comércio justo. Isso virou uma prática, e essa prática ela é baseada em 10 princípios. E a gente vai ter a oportunidade de discorrer sobre cada um deles. Mas, basicamente, é o seguinte. Você pega um produto como esse aqui, olha que bacana, esse é o famoso sapo. É um produto que é bastante conhecido aí, né, no país. Esse é um produto de comércio justo. E quando a gente fala que ele é um produto de comércio justo, significa dizer que, quando ele foi desenvolvido, ele respeitou o meio ambiente. Ou seja, esse sapo aqui que a gente chama, ele foi feito com o que a gente chama de madeira caída, ou seja, ou madeira de reflorestamento. Essa madeira aqui, por exemplo, é uma madeira chamada muirapiranga. E ela, quando você trabalha com ela, ela gera aquele pó, né, daquela serra que ele gera, é mais tóxico até que o normal. Isso nos remete a um outro princípio do comércio justo, que tem a ver com a condição de trabalho. Quando você compra um produto de comércio justo, você sabe que ele foi feito em condições adequadas de trabalho. Então, a pessoa que fez isso, por exemplo, utiliza uma máscara, utiliza uma luva para se proteger da ferramenta, do ferramental que ele se utiliza, e por aí vai. Um outro fundamento do comércio justo é, você sabe que quando você compra um produto de comércio justo, não teve na sua produção nenhum tipo de discriminação, não teve nenhum tipo de problema com pagamento, ou seja, um dos requisitos é que o pagamento seja feito justamente, ou seja, quando a gente fala que é fair trade, significa dizer que o produtor ele recebeu uma remuneração justa e adequada pelo trabalho dele, né, evitando muitos intermediários e possibilitando que aquele artesão tenha uma remuneração mais adequada. Um outro princípio importante também tem a ver com a capacitação desses produtores. Então, o comércio justo ele privilegia a capacitação, ele privilegia também a questão da igualdade de gênero, né? Então, a questão do empoderamento feminino. Então, incentiva que as mulheres, naqueles grupos, naquelas cooperativas, associações de produtores, que elas também possam exercer cargos de gestão, fazer parte do conselho. E hoje, o comércio justo em nível mundial já gira em torno de 10 bilhões de euros. Eu estou citando aqui uns exemplos do artesanato, mas, na verdade, hoje o comércio justo ele acontece majoritariamente com produtos alimentícios, com fruta, chocolate. Então, você vai numa loja de comércio justo, você pode comprar um vinho de comércio justo que é feito na África do Sul. Você pode comer um chocolate delicioso feito no Nepal. Ou até mesmo comprar uma cestaria belíssima feita na Índia, de comércio justo. E como é que você sabe que é um produto de comércio justo? Porque ele vem certificado, ele vem com um selo, né? E a gente vai ter a oportunidade, aqui, ouvindo a minha fala, de conhecer uma empresa fantasticamente maravilhosa chamada BioFairTrade. Como o Ruth falou, eu sou professor aqui da Universidade Católica de Pernambuco, mas também sou empreendedor social, faço parte aí do programa Academia, do ICE, né? E é exatamente uma empresa brasileira que foi fundada como um negócio de impacto, na época se chamava negócio social, ainda não se tinha essa nomenclatura de negócio de impacto social, e há mais de 12 anos que a gente vem cumprindo essa missão de apoiar
os grupos produtivos, os pequenos grupos de produtores em situação vulnerável para inserir os seus produtos no mercado. Então, desde a sua fundação, a Biofertile exporta esses produtos para a Europa e, por meio de diversos outros canais de comercialização, a gente apoia esses grupos para que eles possam, a partir de uma atividade digna, né, ter uma geração de renda que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dele e da sua família, né? Enfim, maravilha, muito bom estar aqui com vocês. Aqui até o final, que eu quero beber dessa fonte, né? E estamos aí à disposição para, enfim, qualquer esclarecimento e louco para poder encontrar com vocês logo, logo. Muito legal, muito bacana. Muito obrigada aí, Márcio Waked, nosso professor também do curso. Eu coloquei ali no chat o link da sua empresa também para o pessoal conhecer. Obrigada, Ruth. Oi, gente, boa noite. Que prazer enorme estar aqui, trocando um pouquinho, tirando uma casquinha de tanta gente querida, né? O desafio é conseguir falar um pouco sobre o tema sem estragar, sem dar spoiler, né? Sem estragar o que vai ser também a aula para quem vai ter o privilégio de estar nesse curso. Eu sou uma privilegiada de estar integrando esse time, enfim, de grandes construtores da realidade de negócios de impacto no Brasil, né? A gente está construindo, está cada vez mais forte, está cada vez mais presente. A gente vê com o resultado aí, por exemplo, do Robson, de grandes negócios de impacto socioambiental que motivam e inspiram outros empreendedores. E tomara que esse nosso curso, idealizado pela querida Ruth, querida Bia, que também já deu uma palhinha, que esse curso inspire também outros negócios, porque o nosso país precisa, né? Nosso Brasil vai se beneficiar muito disso. Então, qual é a palhinha que combinei com a Ruth, né? A aula que eu dou no curso é uma aula breve de uma experiência muito privilegiada, co-construída, que eu participei. Na verdade, um dos grandes desafios, quando a gente está falando de negócios de impacto socioambiental, é que ele une duas grandes perspectivas. Uma é um negócio que tenha lucro, que seja sustentável, né, com um modelo que dê certo, que hoje em dia, para quem trabalha, eu sou filho da PUC 2 vezes em administração, a gente sabe que isso não é moleza. Pode parecer muito simples idealizar um negócio, mas não é. Então, só idealizar um negócio já é um desafio e garantir que esse negócio vai ter, sim, um impacto socioambiental. Então, o que acontece? Muitas vezes, na criação desse negócio, esses dois pilares caminham separados. Então, eu primeiro penso no negócio e depois eu penso como que ele pode ter um impacto socioambiental. Ou primeiro eu penso no impacto socioambiental que eu quero criar e depois eu penso como eu posso viabilizar ele através de um negócio. E aí, você tem uma dificuldade, é quase como se aumentasse o trabalho do empreendedor que está fazendo um bem para a sociedade. Seria até um contrassenso. Então, qual é o modelo que a gente foi desenvolvido em 2018, em 3 oficinas, uma iniciativa que partiu do Instituto Cidadania Empresarial do ICE, com apoio do Grupo Fundação Boticário, e foi realizado pela Move Social, pelo Sense Lab. Eu tive o privilégio de participar e a gente teve representantes de diversos negócios de impacto socioambiental de diferentes regiões do país, diferentes incubadoras que ajudam também nessa prototipação. Folha que sintetiza um modelo simples que junte e integre tanto a modelagem de negócios como a teoria de mudança social. A teoria da mudança, eu trabalhei, tenho uma experiência também em ONGs, né? E a gente falava de quadro lógico, de impacto e transformação social, a gente falava de alguns aspectos que nada mais são do que formas de você estar trabalhando a teoria da mudança, né? De que essa mudança da sociedade, o que eu estou me propondo, qual é o impacto que eu quero causar. Então, essa ferramenta eu sou apaixonada. Na Santa Úrsula, na disciplina de negócios sociais, que a Ruth já comentou aí, que é obrigatória para os administradores que se formam na Santa Úrsula, todos têm que passar por negócios sociais, negócios de impacto socioambiental, e a gente usa muito essa modelagem, ajuda a entender
como é possível? Que maravilha é essa de negócio de impacto socioambiental? De você ter um modelo que rende lucro, usa a lógica de mercado para você ter um produto ou um serviço e, ao mesmo tempo, traz um benefício social ou ambiental, ou os dois, para a nossa sociedade, para a nossa realidade. Então, esse modelo ele está disponível online. Já vi que a Ruth colocou lá, colocou no grupo, no texto lá já o link. Ele está disponível. Quem não vai poder estar junto com a gente no curso, tem um guia do modelo C que dá para vocês lerem e seguirem. Mas eu vou contar um pouquinho mais a história, vou dar uma palhinha um pouquinho mais detalhada sobre esse modelo no nosso curso EAD. Então, a gente vai se ver e vai se encontrar em breve lá remotamente no CCE da PUC. Eu que sou filha da PUC, estou super feliz de estar desse outro lado. Spoilers. Acho que deu o recado. Muito bem, professora Marina Fernandes, um prazer. E realmente essa ferramenta veio muito a calhar, porque era uma dificuldade nossa encaixar socioambiental, né, fins socioambientais com as ferramentas que a gente já tinha de empreendedorismo de modo geral. Então, essa foi um feliz processo de construção coletiva, né, que a gente fez lá em São Paulo, e que o ICE nos financiando e nos apoiando nesse processo com organizações incríveis. Muito obrigada, Marina, não saia daí. Queria compartilhar aqui com vocês uma telinha, bem breve, antes do Pedro entrar, o Pedro Teres. Fica aí, Pedro. Esse aqui é um trechinho de um pedaço da minha tese, né, um pedaço da minha tese de doutorado, que eu defendi no Departamento de Sociologia da PUC-Rio há 2 anos, e que resume bem, o pessoal que está chegando agora, só porque a gente está falando, né, como se o pessoal soubesse. Então, a gente está falando de negócio que se chama Negócios de Impacto Socioambiental. São organizações híbridas, não se encaixa nem ali nem aqui. O Robson Mello comentou que ele gosta da ideia de um conceito que não é nem terceiro setor, nem setor segundo, né, que é das empresas, estritamente, e teria um nicho ali, teria uma segmentação que seria o setor 2,5. Tem gente que gosta ou não gosta desse conceito, não tem problema. Eu acho, para mim, é uma segmentação do terceiro setor, é uma qualificação, é um posicionamento diferente no terceiro setor. Que bom que tem as organizações filantrópicas, assistencialistas, que trabalham com pegadas mais tradicionais que a gente já conhece o terceiro setor, faz todo sentido, a gente se complementa, são organizações empresariais que visam não só o lucro é importante, é combustível, mas também tem uma visibilidade, tem um fim objetivo, né? Tem uma meta que é resolver algum problema socioambiental. E isso é mostrar a cara a tapa para o cliente, para o investidor, não é só dizer e deixar bonito na fita, né? É efetivamente você dizer e ter métricas para dizer que você está impactando positivamente, neutralizando ou impactando positivamente, né? Economia regenerativa é um conceito que a gente vai estudar aqui também. Mas é isso, esse trechinho fala o que é e o que não é. É importante a gente conceituar dizendo o que não é, que as pessoas confundem muito, né? Como a Beatriz comentou. Está em consolidação no Brasil esse conceito, né? Em nível acadêmico a gente já está caminhando bem, né? A professora Graziella tem contribuído muito aí com a gente. Mas é isso, os negócios de impacto não são organizações não governamentais, não são ONG, né? Diferem de organizações não governamentais, porque não dependem de recursos de filantropia ou de doações, e se dependem, depende muito pouco, então tem até um nível de escalabilidade, um nível de maturidade de uma organização de negócio social, porque a ideia é que ele não dependa muito, pode até depender um pouco no seu portfólio de receita. Eles também não são empresas tradicionais, porque eles não têm como a principal medida de sucesso o impacto social das suas organizações, das suas ações inovadoras, então eles não, e não apenas o lucro, então os negócios sociais eles têm uma visão de impacto positivo socioambiental e não só o lucro. E também não são ações de responsabilidade social empresarial, já que os resultados de um negócio social não advêm de uma externalidade negativa ou de uma iniciativa dissociada do core business, né, do objetivo principal da empresa. Logo, as organizações de impacto socioambiental buscam suas receitas advindas da comercialização direta de produtos e serviços, então eles buscam autonomia financeira, uma autonomia de receita para não depender de editais públicos, de editais privados, de dinheiro de filantropia, de doação. Se tiver, tudo bem, mas a ideia é que dependa um pouco disso. Então, eles são muito ou pouco dependentes desse tipo de capitais filantrópicos e subsidiados. Então, eu vou fechar aqui minha tela. Peço desculpa aí por esse pit stop. Né, Pedro? Você sabe que a gente improvisa para poder a gente conseguir caminhar junto, porque não é fácil essa temática, tem muita gente que é a primeira vez que está ouvindo falar. Pedro Teres é prata da casa, PUC-Rio também, ex-aluno de Economia, é um super líder, querido, juvenil, foi inclusive orador da sua turma
na época. Meu aluno também, ele empreendeu, ex-aluno, né? Empreendeu junto com a Beatriz, que falou aqui, que concebeu esse curso comigo, né? Ele empreendeu e ganhou dinheiro de investimento, ganhou dinheiro de governo, né? Startup Rio, que é um programa governamental aqui do estado do Rio, também botou dinheiro na iniciativa deles, um projeto super inovador. Eles botaram de stand-by porque eles estão crescendo em outras trajetórias igualmente sociais, né? Mas a empresa continua lá e é uma PJ ativa, mas está se reposicionando. Mas ele é o quê? Ele vai contar a história. Pode ser, Pedro? Você conta a sua história linda e fala um pouquinho o que são empresas B, que história é essa de B e Sistema B. O Pedro Teles, resumidamente, é o coordenador nacional do Sistema B. Empresas boas para o mundo, benéficas para o mundo. Obrigado, Ruth. Bom, acho que todo mundo já falou antes de mim, mas não dá para deixar de reforçar o quanto é legal ver tanta gente aqui reunida em torno desse tema. Espero poder rever mais de vocês também depois no curso e para a gente falar com mais extensão. Mas, bom, eu sou o Pedro, eu sou gestor de comunidades de expansão do Sistema B Brasil. O Sistema B é uma organização que trabalha para redefinir o que a gente considera sucesso dentro de negócios, né, dentro da economia. A gente representa aqui a nível América Latina e a nível Brasil uma organização global que é fundadora do movimento, que é o B-Lab. E a gente trabalha, a Ruth, na verdade, Ruth, você não atrapalhou, você só ajudou a minha fala. A gente trabalha com empresas que são negócios de impacto, mas também empresas que não são consideradas, não de cara dá para ver o impacto que elas têm, mas que trabalham e medem o impacto dela para incluir dentro do processo o que ela causa na comunidade em volta, nas outras partes interessadas. Então, esse é basicamente o termo que centraliza. A gente vem de um conceito onde o objetivo principal de qualquer negócio era maximizar os lucros dos acionistas e a gente está passando por uma sociedade que cada vez mais considera o efeito que ela tem em todas as partes interessadas, que é o que a gente aqui dentro chama de stakeholder também. Então, o movimento, a gente certifica empresas que têm um desempenho acima da média nesses campos. A gente faz perguntas, todas elas passam por um questionário bem extenso de avaliação de impacto, que é online, é gratuito, inclusive convido qualquer pessoa, pode entrar, se vocês procurarem por B Impact Assessment no Google, ele é o primeiro link que aparece. E a ideia é perguntar e ter uma visão completa do impacto que a empresa está gerando. Então, não só o principal modelo de negócio dela, o que ela está gerando, o que todo mundo conhece pelo lado de fora, mas de fato uma análise completa que passa pela governança da empresa, os trabalhadores da empresa, a comunidade que está no entorno dela, e aí comunidade considerando fornecedores, como considerando o ambiente local, o impacto que ela tem no meio ambiente e o impacto que ela tem nos clientes. Então, essa é a grande base do movimento, é a certificação, ela é a coluna onde a gente baseia todas as ações, principalmente porque o questionário detalha tudo que a gente considera de propósito, todos os critérios que a gente usa, de todas as fontes que a gente usa internacionalmente, e porque ali a gente consegue trazer metas que são claras, que são comparáveis para todo tipo de empresa e ajusta ao tipo da sua empresa. Então, o questionário, como ele é online, ele tem uma certa inteligência que vai se adaptando a cada resposta que você dá. Então, cada empresa recebe o tipo de pergunta específica que se adequa ao modelo de negócio dela e a gente transforma isso numa pontuação para conseguir dar métricas e para conseguir dar transparência sobre o impacto que ela está gerando. Então, assim, apesar da gente certificar empresas, a gente é muito mais do que uma certificadora. Então, o trabalho do Sistema B é, de fato, atuar de maneira sistêmica nesse ecossistema que a gente trabalha de negócios de impacto e com essas outras organizações. Então, hoje a gente tem um braço de academia, a gente pode contar, a Ruth já, inclusive, produziu um estudo que foi escolhido junto com a Bia, que fez parte da nossa Academia B. A gente tem um lado de advogados e advogadas que trabalha pela promoção de leis dentro desse ecossistema. Então, como a gente pode produzir um ambiente regulatório que recebe melhor essas empresas que querem trabalhar o impacto, para facilitar com que elas gerem cada vez mais impacto. A gente tem um lado para pessoas físicas se envolverem, que é uma imersão que a gente chama de multiplicadores B, que ela aproxima as pessoas das nossas ferramentas
tem como principal objetivo saber explicar o que as ferramentas são e fazer com que as pessoas saibam replicar o que as ferramentas fazem. Esse é basicamente o propósito principal, mas a gente também aproveita para envolver todas as pessoas que passam pela certificação, passam pela imersão. No campo das empresas, o nosso trabalho não para quando a empresa se certifica, apesar de ser um caminho extenso e que a gente realmente tem que apoiar elas durante o processo. O nosso trabalho continua depois que a empresa passa a ser uma empresa B certificada. Então, hoje a gente tem 165 empresas B no Brasil e a gente aproxima elas uma das outras para que elas possam continuar construindo em conjunto, continuar colaborando, trocar experiência, fazer negócio entre elas, colaborar, trocando boas práticas. E a gente faz tudo isso através de uma organização, uma estruturação que a gente pensou principalmente de comunidades de atuação. Então, hoje, especificamente a minha área no Sistema B é cuidar das comunidades locais que a gente tem espalhado pelo Brasil. Então, a gente está em 10 estados diferentes. O Rio é um deles, que é de onde eu venho, mas a nossa equipe executiva fica em São Paulo. E nesses 10 estados a gente tem lideranças locais que replicam e representam o movimento, trazendo o que tem de específico. Então, dentro do nosso contexto, a gente tem como máxima o pensar global, mas agir local. Então, eu, de São Paulo, eu não consigo entender melhor do que alguém que fica no Rio ou que alguém que fica em Pernambuco quais são as coisas específicas que aquele local precisa. Então, a gente tem a base sólida do movimento que as comunidades locais vêm para trazer o que de específico aquele local precisa. Mais ou menos, de maneira geral, essas são as áreas de atuação que a gente tem. É muito fácil encontrar quais são as empresas B que a gente tem hoje. Tem um filtro que dá para vocês colocarem, se vocês entrarem em bcorporation.net. Tem todas as empresas B a nível global. A gente já tem mais de 3.200 empresas a nível global. São 70 países diferentes, se eu não me engano, hoje em dia já. E são empresas de todos os tipos. A gente tem grandes cases aqui no Brasil, como, por exemplo, a Natura, uma empresa B certificada. Mas a gente também tem empresas menores que estão começando agora. Realmente, qualquer setor, qualquer modelo de empresa pode ser uma empresa B certificada se trabalhar para isso e construir e trabalhar no processo de avaliação de impacto. Então, o questionário ele é feito para entregar relatórios de avaliação de impacto de maneira gratuita e de forma automática, sempre por aí. Acho que é importante dar um pouco de contexto por agora. Não dá para não falar que a gente está passando por uma crise gigantesca em que está todo mundo precisando se reinventar. Então, está sendo um grande desafio para a gente, que a gente está trazendo principalmente também através de um site que centraliza tudo que todas as empresas B têm feito. Então, se vocês entrarem em interdependência20.org, ali exemplifica bem o que a gente considera nosso papel principal, que é de impulsionar e aumentar os impactos que as empresas têm gerado. Pedro, eu achei... Sim. Eu estou escrevendo, estou mandando os links que você tem dito, eu estou botando tudo aqui no chat, tá, Pedro? Claro. Se você puder, desculpa, ir encerrando, mas não deixa de falar das ODS, não, se eu não me engano, vocês estão se aproximando da ONU, não é isso? Sim, não, ainda bem que você me interrompeu, porque eu me empolgo sempre. Então, assim, para finalizar, eu acho que também representa um pouco disso que a gente sempre tenta trabalhar em parceria. A gente tem tantos esses organismos fazendo coisas legais que a gente tem que juntar. Desde o ano passado, a gente fechou uma parceria com o Pacto Global, que é o braço da ONU para trabalhar com empresas. E a gente desenvolveu uma plataforma conjunta chamada SDG Action Manager, que ela aproveita a inteligência do nosso questionário e para avaliar os ODS dentro das empresas. Então, a empresa pode entrar ali e entender quais são os ODS principais que ela impacta e como trabalhar cada um deles. Mas acho que para finalizar tá bom por aqui. A gente espera de novo, mais uma vez, que a gente volte a se encontrar ao longo do curso. Se alguém quiser falar comigo, também fiquem à vontade. Meu e-mail é pedro.teles@sistemab.org. Fiquem à vontade para entrar em contato. Tem gente querendo aqui seu telefone, e-mail, tudo. Acho que ele tem namorada, hein, gente? Tô achando, hein? Vou escrever meu e-mail por aqui no chat. Querido, super profissional, super engajador de redes, né? Muito obrigada, Pedro. Ele colocou aqui o e-mail dele. Pedro, eu só não consegui achar na nuvem, na internet, o Interdependência 20. Você pode escrever, porque não está dando certo o Google, tá bom?
Pedro, outro Pedro agora. Obrigada, Pedro Teles. Não saia daí. Temos mais 2 expositores rápidos, que a gente agora é sempre aqui de 10 minutos para fazer uma palhinha. E eu queria pedir se a Graziela Comini pudesse falar um pouquinho depois do outro Pedro, porque é uma honra tê-la aqui presente, né? Além dos outros professores do ICE. A Grazi é uma querida amiga e que super foi vanguarda, que tem muita produção acadêmica e extensionista nessa área. Então, Pedro Camargo. Pedro Camargo é advogado, vou colocar o currículo dele daqui a pouquinho, formado pela PUC-Rio também. Ele reabriu a matrícula dele para terminar o Domínio Adicional de Empreendedorismo, que é o primeiro reconhecido no Brasil pelo MEC. É um diploma a mais, é o minor, né, lá fora, se chama minor, aqui se chama Domínio Adicional, primeiro no Brasil reconhecido pelo MEC, há mais de 20 anos, e ele não só se formou no direito, resolveu reabrir a matrícula para terminar as matérias que compõem esse Domínio Adicional, que é uma formação de 360 horas a mais, como se fosse um MBA, né, quase um MBA ali de formação, e ele tive a honra de tê-lo como meu aluno sênior há um ano atrás, né, querido. Então, ele tem um escritório de advocacia que atua nichado, segmentado para ajudar a apoiar negócios de impacto social em seu momento nascente, na importância dos contratos, de botar no papel as relações com o seu investidor, com o seu fornecedor, para não subestimar o poder de um papel de uma A4, porque na hora do vamos ver é o que dá problema, né? E eu trabalhei muitos anos na incubadora da PUC-Rio, Instituto Gênesis, e faço parte ainda do ecossistema de mecanismos, né, de apoio de geração de empreendimentos inovadores, e a gente sempre fala que as empresas boas, um problema não é o produto, o serviço que ele envelopa e coloca dentro e oferece para o mercado, para a sociedade que está precisando daquela solução. Antes, você tem que... O mais importante é a empresa, são as pessoas. E são as pessoas que fazem uma empresa, em geral, falir. Então, a gente tem que cuidar muito da relação que a gente tem com o sócio, com o fornecedor, e nada melhor do que um papel para nivelar a expectativa e combinar tudo bonitinho, né? Então, Pedro Camargo, a fala é sua, muito obrigada. E tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, já foi apresentado, todo mundo tem um extenso conhecimento. Eu sou advogado, então vocês estão pensando aqui que um advogado está fazendo com negócios sociais, mas como a professora já adiantou, é um negócio. Como todo negócio, você vai ter trabalhadores, fornecedores, consumidores, toda uma série de relações que, se elas não forem bem reguladas, isso pode causar dano à empresa. Supondo, você tem seu sócio, você quer que esse negócio vá para frente. As regras e expectativas que você tem que ter com esse sócio têm que estar alinhadas. Nada melhor do que um documento, que se torna uma prova e uma regra de conduta, como vocês vão se portar. Então, toda a questão que a gente vai tentar trazer no curso de negócios sociais é exatamente isso. São dicas, formatos de documento, como leitura, tudo isso para que você possa gerir o seu negócio social também do ponto de vista jurídico. E evite armadilhas, evite gastar uma grana com a gente, com advogados. Então, porque você vai estar trabalhando no preventivo. Eu não vou falar muito porque eu sou advogado, gosto de falar. Vocês têm medo de advogado, então eu vou só deixar dizendo que, assim, peguem as aulas, absorvam esse material e tentem de imediato aplicar no dia a dia de vocês, porque a diferença de um empreendedor por um sonhador é aquele que faz, é quem age. Então, vocês vão sair desse curso com dicas úteis de todas as matérias, dos professores que aqui estão presentes, todos muito bem qualificados, e com isso vocês já aplicam imediatamente o negócio de vocês para a gente no futuro estar podendo estar aqui, tendo vocês aqui, ó, esse empreendedor de sucesso foi nosso aluno, etc. Tá? Eu espero que vocês gostem da nossa matéria e vou continuar aqui ouvindo vocês. Foi uma grata honra ter o Pedro Camargo com a gente no curso, né? Ele produziu alguns podcasts sobre a importância de temas muito importantes para validar, nivelar e para continuar desenvolvendo uma empresa social. Uma empresa tradicional e mais cuidados que se deve ter com uma empresa com a pegada lucrativa e socioambiental também. Prazer tê-lo a bordo, Pedro Camargo. Eu queria que a professora Graziele Comini falasse um pouquinho. O que você está achando disso? Como é que você tem visto o setor? Nos brinde aí com sua presença.
Bom, eu vou ser bem breve, porque eu estou aqui mais para escutar e aprender do que ficar compartilhando. Mas, enfim, para mim é uma honra ver tantas pessoas interessadas no curso. Quem sabe, mais para frente, a gente não precisaria chamar de curso de negócios de impacto, porque todos os negócios seriam de impacto, né? A gente está num momento de transição e nada mais pertinente no momento de pandemia a gente reconfigurar a nossa maneira de ver os negócios, né? Eu acho que isso é fundamental, que eu acho que é a base e é a espinha dorsal deste curso, né? Da gente dar um reset, né? Assim, eu acho que como o Pedro comentou, quer dizer, eu acho que a gente tem que repensar a maneira como se faz os negócios, né? E aqui eu acho que vocês vão ter essa oportunidade. A gente tem visto um crescimento exponencial, particularmente vindo de uma nova geração que nos pressiona, que já vem, que não dá para a gente seguir da mesma maneira. E, portanto, eu acho que é um espaço de muita troca, né? De ver experiências de outros empreendedores, né? Ver como essa nova geração já não se vê em empresas tradicionais e querem empreender e querem fazer a diferença. Então, acho que vocês vão ter muita inspiração aqui, tanto pelos empreendedores como docentes que são empreendedores também. E acho que eu sou bastante otimista, né? Eu que tenho militado, né, no campo há muito tempo, tenho acompanhado desde o movimento de empreendedorismo social, desde o início da virada do século XXI, a gente vê uma curva que eu espero que não seja a curva do corona aqui no Brasil, né? Assim, quase como se fosse como que aconteceu na Itália e na Espanha, um crescimento enorme, mas um vírus do bem. Né? E depois que vocês são contaminados, não existe vacina, já antecipo para vocês, né? Então a gente está aqui numa corrente de pessoas que estão querendo rever o sistema capitalista, né? Então eu só queria dar uma palavra de estímulo para vocês e parabenizar a Ruth pelo curso, né? Professora Graziella, fala um pouquinho daqui de seu livro do ano passado, que está disponível gratuito para download, se você puder colocar depois o link aqui no chat. Esse livro é um dos que a gente vai doar, né? Vai premiar os alunos com melhor desempenho dentro do ambiente online gamificado do curso, né? Eles vão ganhar alguns livros como esses aqui, inclusive doados pelo escritório também de advocacia do Pedro Camargo, mas também doados pela professora, né, que pagou, comprou, e alguns deles pelo próprio ICE, que nos ajudou a premiar. Então, a gente ouviu dizer que é importante botar um teaser e uma cenourinha para o aluno também se animar, e a gente está fazendo esse esforço aqui. Temos 10 livros para doação, um deles é o seu. Conta um pouquinho e manda o link para a gente, para quem quiser baixar. Isso, acho que foi uma proposta interessante. Quem coordenou tanto foi Edgar Barque, da GV, o Haroldo, da Dínamo, e eu, da USP, e junto com outros empreendedores, pessoas da prática, a gente escreveu um livro onde conta toda a jornada, desde o início, sendo que o primeiro bloco é uma parte mais de contexto, né, do papel do governo, do ecossistema, e depois você vai todo o percurso que você tem desde o início da jornada até o processo de aceleração e todos os desafios. O livro pode ser dado download gratuito, né? Essa era a nossa proposta também. Aqueles que gostam, como eu, que sou mais jurássica, eu gosto do papel, né, de quase cheirar livro, mas a gente sabe que não é a única. Tem um alcance, então a gente fez de uma maneira que dá um download, é um cadastro só para a gente saber quem é que está acessando, mas que vocês podem. Quem quiser comprar, enfim, tem o site com o valor, mas está totalmente aberto. E a gente tem feito uma roda de conversa, que a Ruth tem participado, a gente está nesse momento da pandemia, a gente teve uma iniciativa com os alunos da FEA Social. Eu ia fazer rodas presenciais de discussão do livro, e o que aconteceu com a pandemia, eu falei, puxa, por que não vamos fazer virtual? E por que um virtual que não seja para o Brasil inteiro? Então, aí depois a Ruth, caso tenha interesse, a gente está fazendo todas as terças, com exceção da próxima semana, que vai ser na quarta, a gente discute 2 capítulos com a presença dos autores dos livros. Então, quem tiver interesse, mas aí, enfim, vocês vão discutir também aí no curso, e me coloca à disposição para caso a Ruth ache conveniente, num dia a gente pode fazer o debate de algum capítulo específico exclusivamente para a turma.
Muito obrigada, professora Comini. Além do livro dela, com Bark, que está para o download, a gente vai, se você puder escrever para todo mundo aqui, professora, é uma honra tê-lo aqui. Você já sempre fui sua fã e é um prazer estar na mesma rede com você, com outros quase 100 professores no Brasil inteiro, que é a Rede Academia ICE, dentre outros professores como Márcio Weikert, Márcia, Luiz Romão, que eu já comentei. Tem também a professora Tânia Limeira, que é professora também do nosso curso. Ela fala de ecossistemas internacionais, como é que os países, né, os Estados-nação estão se organizando no mundo para implementar e promover o que seria uma sociedade de negócio de impacto, não só organizações empresariais e tal. E a Tânia Limeira é outro livro muito importante que a gente adota no livro e que também é doação para os alunos com melhor desempenho, né? Então, eu coloquei aqui no chat também o link, né, para vocês conhecerem os professores que fazem parte da Rede Academia ICE. Em todo o Brasil, em todos os entes federativos, tem um professor para você chamar de seu, gruda nele, que ele ajuda você a fazer pesquisa aplicada, pesquisa pura, a consolidar, conformar uma rede interna para problematizar e gerar mais consumo consciente e ajudar os empreendedores a também se posicionarem, reposicionarem para quem já é empreendedor, né? Ou se lançarem para empreender, porque não tem emprego formal para todo mundo, não tem serviço público para todo mundo, e por que não empreender, né? A gente sabe que é difícil, né, Márcia? Empreender no Brasil é quase um suicídio, né? Mas a gente é persistente, principalmente pelo propósito maior de vida que a gente alimenta. Eu, um querido consultor sênior, investidor sênior no Brasil, que historicamente faz gestão de fundos públicos, que é o Robert Binder. E não só é nossa figurinha aqui no Rio de Janeiro, mas ele circula no Brasil com a equipe dele. Já geriu fundos muito grandes, né, da FINEP, do BNDES, sempre para inovação, para startup, para Made in Brasil, para melhorar a competitividade no Brasil, né, fazer o nosso PIB girar, com capital intelectual nacional. Só que ele agora está se bandeando para o nosso lado, que é muito bom. Precisamos, né, Graziela, atrair mais investimento, né, mais capital. A gente chama, não gosta de falar de capital de risco, não. O próprio Binder vai dizer, a gente é capital empreendedor. A melhor tradução para capital de risco, que vem da tradução literal do inglês, é capital empreendedor, né? E aí, Binder, você está aí ainda ou você desistiu da gente? Cadê você? Bom, muito obrigado por ter convidado. Admiro muito o seu trabalho, tudo que está sendo feito nessa área importantíssima no nosso país. Essa condição agora da Covid nos mostra as inacreditáveis falhas que a gente tem como civilização, vamos dizer assim, porque você vê o seguinte, que estamos lidando numa situação que 50% da força de trabalho são pessoas informais, que a gente chama, né? E aí a gente descobre que desses informais tem tipo 30, 40 milhões que não tem CPF, ou seja, não tem existência real perante o próprio governo. Então, isso aí é uma coisa absolutamente inaceitável e nós precisamos trabalhar muito em cima disso, porque tem muita retórica e pouca ação, entendeu? Eu sou um defensor muito forte do que se chama tríplice hélice, como você sabe, né? O triple helix, que é você juntar os esforços de governo, com a iniciativa privada, com a área acadêmica, para que você possa promover crescimento de índice de desenvolvimento humano, tá? Então, se a gente não conseguir juntar essas três pontas, a coisa não vai funcionar e, infelizmente, no Brasil isso não acontece como deveria acontecer. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vi a apresentação do Robson, né, da Estante Mágica, e aí a primeira coisa que acontece é o seguinte: a empresa dele chama-se Estante Mágica, né? Isso é quase que mágico, né? O próprio nome, entendeu? É Estante Mágica, né? Então ele faz livros de uma estante mágica e essa que é a beleza de um empreendedor que consegue pegar uma carência, uma necessidade fundamental da área educacional e criar um modelo de negócio sustentável de grande crescimento, né? E que tenha esse lado de desenvolvimento social e desenvolvimento de uma nação na sua raiz, né? Então, se eu pudesse dizer o que eu faço, é que eu procuro Robsons na vida, né? Então, eu sou gestor de uma empresa
de capital de risco, Venture Capital, né, como é muito conhecido, que eu fundei em 2005 com vários colegas, e em 2007 nós ganhamos o edital para um fundo do BNDES chamado Createc. Em 2013 nós ganhamos um edital para um fundo da FINEP chamado Primatec. Então, esses dois fundos têm 200 milhões de reais para investimento em o que era denominado de inovação. Ainda né? Quer dizer, o nosso foco era procurar inovação nas áreas de desenvolvimento científico e tecnológico do país, para que nós pudéssemos investir e levar essas invenções, né, para o mercado e, dessa forma, criar as inovações. E, ao fazer esse trabalho, Ruth, a gente descobriu que a tecnologia e a inovação de certa forma, um indutor, né, de crescimento exponencial e de uma série de outros subprodutos que não estão diretamente ligados ao objetivo principal. Então, quando eu descobri que o que a gente estava fazendo tinha muito impacto social e ambiental, eu me propus a criar um fundo de impacto, né? Então, um fundo de impacto que busca um resultado tríplice, né? Ele quer ter resultado econômico, social e ambiental. E aí vem uma questão que está até na raiz de alguns problemas nossos de entendimento, que o que você precisa ter numa empresa é lucro, né? Para você poder pagar as contas todas, ter um resultado e aí, como disse o Robson, reinvestir no seu próprio negócio, né? Ou doar o dinheiro, fazer alguma coisa. Mas esse lucro não é um sinal de ganância, como ficou muito estabelecido no nosso país até hoje, né? O empresário é quase que sinônimo de ladrão, entendeu? Então, a gente precisa... Hoje nós chamamos essas pessoas de empreendedor. Graças a Deus isso ainda tem uma imagem positiva, né? Porque um empreendedor é uma pessoa que cria empregos, né? Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas do tipo do Robson cresçam e se fortaleçam. Então, existe dinheiro, né, para financiar isso tudo. Um dos fundos, o Primatec, ele ainda tem cerca de 30 milhões de reais não alocados e está esperando bons projetos, mas que sejam inovadores e que tenha consistência, né, de nós conseguirmos enxergar um retorno exponencial naquele investimento. Por que você tem que chegar a um retorno exponencial? Porque nós estamos falando de alto risco, né? Investimento de alto risco. Nós sabemos que a maior parte das empresas, das pequenas e médias empresas, quebram, né? Então, você cobre esse risco tendo algumas empresas que dão resultados excepcionais, né? Então, se você tem uma carteira, como esses fundos são carteiras de investimentos, você tem 10 investimentos, você vai ter 3, 4, 5 que vão quebrar, 2 ou 3 vão ficar andando de lado e 2 ou 3 vão dar um resultado excepcional e criar-se o que é conhecido como unicórnio hoje, né? Uma empresa que vale $1 bilhão e que um dos nossos associados prefere chamar de cabra da montanha, né? Que é um animal nacional que consegue chegar ao topo da montanha, que é o que acho que todo empreendedor busca, certo? Então, eu tenho a intenção de colaborar. Eu acho que, por exemplo, a pessoa que está no Rio de Janeiro e faz um investimento no Rio de Janeiro, sem levar em consideração a questão social e a questão ambiental, ele está fora do universo, entendeu? Ele não está enxergando o seu ao redor, ele está enclausurado em alguma coisa. Nós temos gravíssimos problemas sociais, gravíssimos problemas ambientais e gravíssimos problemas econômicos. O Rio de Janeiro perdeu a sua receita. A maior parte dos empreendedores, diante da situação adversa que enfrentavam, saiu daqui. Eu tenho um número que eu costumo falar, acho que você já ouviu, né? Que das 15 maiores fortunas do país, 7 são do Rio de Janeiro, formados, a maioria, na UFRJ. Entendeu? Então, grandes nomes
de pessoas. Onde é que estão essas pessoas hoje? A maioria está fora. Jorge Paulo Leme está em Zurique, tá certo? O Beto Sicupira está em algum lugar aí, pescando, etc. Enfim, as pessoas não ficam aqui em função dos problemas muito grandes que nós enfrentamos. Tá? Então, a gente precisa encorajar as pessoas a ficar, porque essas pessoas criam empregos, elas trazem capital, trazem credibilidade, certo? Então, eu estou muito engajado no que você está tentando fazer, né? Quero colaborar e a gente tem uma grande distância entre esses mundos, né? Em função de um passado que criou essa sociedade iníqua, injusta e completamente, enfim, distribuição de renda. Aí tem pessoas que pensam que se você acabar com os ricos, você vai ter menos pobres. Esse tipo de coisa não existe, entendeu? Nós temos que ter, infelizmente, vai sempre ter injustiça entre pessoas que ganham mais e pessoas que ganham menos. O que nós não podemos admitir é você ter 50% das pessoas que estão fora do mercado de trabalho por causa da legislação medieval que nós temos e que proíbe que um empreendedor contrate as pessoas, porque tem que pagar 110% do salário daquele sujeito para atender as milhares de exigências que foram criadas para atender supostamente a questão social, que a gente sabe que acaba não sendo atendida, certo? Então, enfim, desculpe a contundência aí, mas eu acho que nós não podemos mais aceitar o que está acontecendo. A Covid-19 é um desafio enorme da sociedade brasileira, né? E ela está trazendo à tona coisas como essa, de que milhares e milhares de pessoas não têm CPF, então não têm condição de receber o dinheiro de emergência que foi decretado, né? Entendeu? Então, como assim não tem CPF, né? Então, vamos trabalhar e eu gostaria de poder investir em muitas estantes mágicas, certo? Isso também traz um resultado mágico profundo, me dá credibilidade, eu vou ter mais dinheiro para poder investir em negócios mágicos, ok? Então, mas de qualquer forma, muito obrigado por ter me convidado, foi um prazer enorme estar contigo, vocês aí. Eu caí durante um pedacinho, mas eu peguei o início e enfim, muito bom isso aqui. É importante, né, Binder, que o capital empreendedor, capital de risco, tenha paciência, né? Porque o time, né, a escalabilidade, às vezes, de um negócio de impacto socioambiental, ele demora mais a pegar no eixo, a entender, a prototipar, a desenhar o protótipo daquela empresa, daquele produto, daquele serviço, porque ele não só tem que ter lucratividade, faturamento crescente para reinvestir e para melhorar a situação de mais gente, mais ambientes, né? Mas ele precisa dar o tempo do empreendedor conhecer essa mágica, né? Que é muito mais difícil do que do empreendedor tradicional. Até o empreendedor inovador tradicional é mais difícil, porque ele visa o lucro, está lá, ele está correndo atrás da lucratividade. Aqui é diferente. Por mais que o outro empreendedor tenha né, uma responsabilidade socioambiental, tenha um projeto filantrópico, aqui a gente está falando de outro tipo de coisa. Está falando de negócios.com que tanto querem lucro quanto querem e mostram e botam a cara a tapa para ter resultado social e ambiental. Então, a gente espera que vocês, seus colegas investidores no Brasil, que estão se sensibilizando para ir para financiar, apoiar os empreendimentos nascentes e em fase de consolidação, né? No Brasil também tenham essa paciência de ajudar a gente a prototipar bem. Outro livro que a gente vai doar, aqui tem a participação do Daniel Izzo, né? O Daniel Izzo é o vanguarda no Brasil, né? Vox Capital, aí, colegas de vocês também, né, Binder? Foi vanguarda e tem sido ótimos exemplos. Então, em 2018, há 2 anos atrás, ele conseguiu um retorno de investimento de 26% de uma empresa de saúde com tecnologia, uma empresa de negócio social de saúde e tecnologia. Essa empresa se chama TEM, né? TEM, que é um cartão pré-pago de saúde. Então, mais que provou que os investidores não precisam ter medo da gente, só precisam ter, né, respeito, porque a gente tanto quer lucratividade, mas tem mais 2 objetivos para correr atrás, né, Binder? Estou errada, mais ou menos? Não, está certíssimo. Deixa eu te falar que os fundos que a gente administra têm 10 anos de prazo e tem possibilidade de renovar. E eu só quero dizer uma coisa para você, rapidinho. Nós temos uma empresa que nós investimos em 2009, 2008, chamado MagnaMed, né, que estava na bancada
da CIETEC em São Paulo, e aí eles criaram, ao longo dos últimos 10 anos, uma família de ventiladores pulmonares. Tá? E eles acabaram de ser agraciados com um contrato de fornecimento de 6.500 ventiladores pulmonares pelo Ministério da Saúde, que representa um faturamento em torno de 330 milhões de reais. Tá? Então, essa empresinha era uma empresa que estava na bancada, né, com 3 pesquisadores, e aí criaram então essa empresa, que chegou a exportar para 40 países diferentes, atingiu um faturamento de 40 milhões, e agora tem esse pedido do governo federal de 330 milhões de reais, porque a China não tem condições ou não quer, os Estados Unidos comprou antes, né? Então, a nossa forma de ter ventiladores é investir numa empresa brasileira para produzir os ventiladores que a gente precisa. Então, a MagnaMed é um caso aí de sucesso, né? Que a gente tem muito orgulho de poder ter promovido isso, da ciência para o mercado e para o uso intenso social numa necessidade né, absoluta do nosso país nesse momento. Tá? Muito bom, muito obrigada. E nada melhor do que você empreender com tecnologia, porque dá escalabilidade, né? E onde é que tem inovação? Onde é que é um turbilhão, é um laboratório de inovação? A universidade. Por isso que a gente deu aqui a recomendação de gruda no seu professor da RedeSec, que está aí perto de você, e promove essa cadeia de valor, de consumo, de produção, de logística, para promover negócios de impacto socioambientais. São novas organizações que vieram para mudar a concepção de capitalismo mesmo, né? Tem até o movimento capitalismo consciente, que a gente pode conversar também sobre isso. A Beatriz Canto e a Érica Santos, elas são mediadoras, são as professoras tutoras do nosso ambiente online de aprendizagem. A Érica está com o filhinho Dodói, está cuidando dele, não pôde participar aqui, mas a Beatriz pode nos representar aí como mediadoras. Beatriz, nossa professora doutora do Departamento de Economia da PUC-Rio, importante ter economias para ajudar nas métricas, tangíveis e intangíveis, de subjetividade e de objetividade, para conseguir mostrar ao investidor e à sociedade que é verdade que estamos tendo resultados de impacto social e ambiental. Né? Bea, dá uma saudação aí, por favor. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa aula magna com tantos professores, com tantos atores relevantes no ecossistema de negócios de impacto social no Brasil inteiro e com tantas pessoas interessadas, já que todos podemos ser agentes de mudança. Então, essa aula magna é super inspiradora e, como alguns dos professores falaram, eu, a Ruth e os professores esperamos revê-los daqui aos poucos nesse curso de negócios de impacto social do CCE. Então, acredito que até pronto, até logo, para a maior parte, para alguns de vocês. Muitos beijos e um prazer. Muito obrigada, Ruth, por me dar a oportunidade de falar aqui. O prazer é meu ter você a bordo aqui, a super doutora, economista internacional. Vocês viram o sotaque dela, é espanhola, não é qualquer espanhola que está aqui com a gente. Mas a gente vai fazer, a gente está numa linha muito de acesso à informação, essa é a linha do mandato do professor Gustavo Rubichê, do Departamento de Educação à Distância da PUC-Rio, que é explorar as fronteiras para além da universidade e aproveitar a internet para dar acesso à informação e conhecimento relevante. Então, estamos muito afinados aqui, vamos fazer mais momentos como esse, mas o dia a dia do nosso ambiente online é também importante para a gente construir algumas problematizações juntos. Obrigada, gente. Encerramos. Daqui a 15 dias...